Henker que vive duas vezes. Capítulo 151. 5 montanhas de penitências, 1. Tradutor. HH editor, HH. Yeon-woo pensou que estava vendo coisas. Não havia como Kang estar aqui. O cara que disse que esperaria pela próxima vez com Doyle. Ele nem tinha ouvido falar que um novo tutorial havia sido aberto. Então ele pensou que era apenas alguém parecido com ele, mas... Cain, certo? O cara que gritava seu nome alegremente era definitivamente Kang. O que é isso? É alguém que o mais novo conhecia? Então isso não é bom? Podemos usá-lo mais. Outras vozes daqueles que estavam observando os dois riram. Ele não sabia do que eles estavam falando. Mas isso não importava. A atenção de Yeon-woo estava focada em Kang. Você é realmente Cain. Ei, como você chegou aqui? Droga, o que é isso? Você parece melhor agora. Kang girou em torno de Yeon-woo e caiu na gargalhada. Yeon-woo estreitou ligeiramente os olhos. Vendo sua atitude irreverente, definitivamente era Kang. Ele ainda deixava as pessoas loucas. Ele se perguntou como deveria falar com ele. Fala aberta. Parecia que havia uma maneira de falar além da sua consciência. E provavelmente não seria tão difícil se ele aprendesse como fazê-lo. A ação de liberar seus sentidos externos foi semelhante a liberar sua mente, então liberar sua consciência provavelmente também não seria tão difícil. Yeon-woo concentrou seus sentidos em Kang e tentou tornar seus pensamentos tangíveis para que pudessem ser enviados. Kang sentiu o que Yeon-woo estava fazendo e disse-lhe para ir com calma. Ei, pelo que posso dizer, provavelmente já faz algum tempo desde que você aprendeu sobre a base da sua consciência. Então é difícil. É assim que você faz? Faça isso, mas você fez isso. Eu acho, já que você sempre foi assim. Kang ficou sem palavras ao ver Yeon-woo usar Open Speaking. Você aprendeu como expressar seus pensamentos concentrando sua consciência. A habilidade, Open Speaking, está sendo criada. Fala aberta. Proficiência. 0,0%. Resumo. Focar sua consciência pode transmitir seus pensamentos às pessoas que você deseja. Dependendo da proficiência, existem vários métodos para usar isso. Yeon-woo deslizou a mensagem e olhou para Kang. Cabelo tão bagunçado quanto os sapatos. Roupas que pareciam fraldas. Uma espada cega. Ele parecia imundo por causa de todo o tempo que passou nesta montanha. Mas ainda havia uma certa aspereza nele. Era diferente de como ele estava no tutorial. Naquela época, ele não era capaz de se controlar, mas agora sabia como se cobrir livremente. Já faz um tempo. Kang abraçou Yeon-woo com uma expressão acolhedora. Eu sei direito. Ufa, achei que nos veríamos novamente. Mas eu não sabia que seria tão repentino. Mano. Irmão, a palavra que ele disse quando estava entediado. Definitivamente foi Kang. Eu vi que você ficou muito famoso nessa época. Você costumava criar bagunça no tutorial. E agora você está fazendo isso aqui. Hehe. Conversa. Ele ainda falava muito. Yeon-woo concentra os seus sentidos novamente. Caso perdesse o foco, ele ainda precisava de mais algum tempo para se acostumar com o Open Speaking. Mas o que você está fazendo aqui? E onde está Doyle? Isso é. Kang estava começando a explicar com uma expressão estranha. Mais novo, você não vai apresentá-lo? Era uma voz aguda e delicada. Parecia ser uma mulher fofa. Mas Kang fez uma careta como se fosse nojento e levantou a cabeça. Avó, se você vai tentar algo com esse garoto, eu aconselho a secar. Kang foi interrompido e gritou com um relâmpago que de repente veio do céu. O relâmpago continuou por algum tempo. GRR, boom. Pare, eu disse pare. Se você disser coisas inúteis de novo, vou arrancar sua boca. Entendido? Sim, senhor. Kang endireitou as costas e gritou em voz alta. Yeon-woo arregalou os olhos vendo o que aconteceu. Mesmo com sua percepção extrasensorial, foi repentino. Definitivamente não era algo para ser considerado levianamente. Magia runa. A linguagem dos deuses, runa, era difícil de manusear. Não havia muitas pessoas na torre que pudessem usá-lo tão bem. De qualquer forma, traga-o aqui. Kang olhou incisivamente para Yeon-woo, como se implorasse para que ele o seguisse. Yeon-woo sorriu inconscientemente. O cara era o mesmo. Depois que sua percepção extrasensorial fosse aberta, ele não teria problemas para andar por aí, então foi capaz de seguir Kang rapidamente. Ele normalmente não o teria seguido assim, mas ele estava curioso sobre o Sadu que vivia na quinta montanha. De qualquer forma, esse cara ficou muito mais forte. Yeon-woo só pensou em olhar para as costas de Kang. Como? Da perspectiva de Yeon-woo, o que Kang realizou até agora foi inacreditável. Sua força bem reunida era afiada. Era como se estivesse em sua bainha agora, mas quando fosse retirado, causaria uma tempestade. Completamente adequado ao seu apelido, Blood Sword. Foi incomparável com o que ele fez no tutorial. Foi uma coisa boa. Já que Kang era ambicioso como ele. Mas ao contrário dele, que tinha a vantagem do Dragon Bar, Kang não tinha nada disso. Mas se ele ainda tivesse chegado tão longe, isso significava que ele trabalhava muito mais. Kang não era mais forte que Yeon-woo, mas definitivamente valeria a pena treinar com ele. Não, ele até pensou que Kang poderia ser perigoso.
Ele queria tanto derrotar Fante e Edora. Ele passou no tutorial sem saber e provavelmente continuou a treinar enquanto subia a torre. E ele chegou ao 20º andar mais rápido porque Yon-Woo estava com as mãos amarradas no 11º andar. Mas como se ele não tivesse se isolado completamente do lado de fora, ele parecia saber o que Yon-Woo tinha feito lá fora. Ei, mas como você conseguiu essa força? Não consigo ler nada. Você comeu um dragão em algum lugar ou algo assim? Como se Yon-Woo estivesse olhando para Khan com olhos interessados. Khan estava olhando Yon-Woo de cima a baixo como se ele fosse um animal interessante. Ele também parecia estar cansado de alguma coisa. Hehe, eu conheço esse sentimento muito bem. Shannon riu. Ele não estava na pulseira negra, mas escondido em uma sombra. Tudo porque ele estava curioso sobre o Sadu. Yon-Woo disse a Shannon para parar de dizer coisas inúteis e falou com Khan. Eu me tornei meio dragão. TN, em coreano, tornar-se um dragão é equivalente à expressão da pobreza para a riqueza em inglês. Não é engraçado. Nossa, você ainda não sabe contar piadas. Khan balançou a cabeça, sem saber que Yon-Woo estava realmente dizendo a verdade. Nesse ínterim, eles atingiram o pico. Havia pessoas no topo como se estivessem esperando por Yon-Woo. 2 pessoas saíram para cumprimentá-lo, incluindo Khan. Eram 3. Então metade das pessoas que Yon-Woo sentiu estavam aqui. Uma máscara. Rojo, mas sua roupa é bem normal. Você está aqui para treinar? Era uma mulher com cabelos brancos até os pés. No geral, seu corpo era extremamente curvilíneo e seu peito grande aumentava sua sedução. Mesmo que seus sentidos estivessem fechados, ela ainda era sexy. A magia fluiu ao seu redor. Magia rúnica. O raio que caiu sobre Khan era definitivamente deste mago. Do outro lado, havia uma criança pequena e baixa. Seu rosto sorridente era fofo. Mas Yon-Woo fez uma pausa enquanto corria. Ele foi um dos 2 jogadores de alto escalão que Yon-Woo sentiu quando abriu sua percepção extrasensorial. A criança parecia um pirralho, mas havia algo feroz dentro dele. Era como uma fera. Se ele fosse compará-lo com o rei marcial, era como se o rei marcial fosse o rei da selva, mas o menino era uma fera que vagava sozinho pela floresta, em busca de presas. Não, apenas considerando a aura que vem dele, ele poderia ser comparado a um demônio. Energia demoníaca. A energia que se dizia que os demônios usavam. Se seu rosto sorridente desaparecesse, estava claro que a energia demoníaca surgiria de repente. Árvore vermelha sagrada Victoria e membros fantasma da pestilência. Yon-Woo percebeu quem eles eram imediatamente com as informações do diário. Victoria era uma maga versada em magia rúnica. A magia rúnica, chamada de linguagem dos deuses, era difícil de usar. Você tinha que usar palavras definidas, então, se cometesse um erro, as consequências poderiam ser mortais. No entanto, se você aprendesse, poderia usá-lo de várias maneiras. A maioria dos artefatos ou buffers usava runas. E o que aconteceria se você pudesse controlá-los livremente? Você seria capaz de fazer mais coisas do que os mágicos normais. Esse foi o caso de Victoria. Ela era bem conhecida, mas seu irmão nunca a conheceu e foi interessante vê-la aqui. Os membros, por outro lado, eram diferentes. O clã que serve um demônio sem nome, Devil Army. Eles estão organizados sob 9 bispos. A maneira como cada um deles serviu ao seu deus diabo era diferente. Kindred é o 2º bispo, pouco conhecido do público, e há muito tempo procura algo no 20º andar. Pelo que meu amigo do exército do diabo disse, tem algo a ver com um objeto sagrado. Mas isso é apenas sua suposição, na realidade, ninguém sabe realmente. No entanto, há uma coisa que é certa. Kindred não tem planos de sair do 20º andar até encontrá-lo. Mesmo quando passamos pelo chão e travamos uma guerra com o exército do diabo, ele nunca apareceu. Só consegui descobrir sua identidade por coincidência. Mas ele ainda está aqui. Provavelmente já se passaram mais de 10 anos. O que ele está procurando tanto? A mente de Yon-Woo estava completamente voltada para os membros. Mas ele não demonstrou. Era segredo que ele era bispo do exército do diabo e, se sentisse algo estranho, seus planos poderiam ser arruinados. Então Yon-Woo tentou não olhar para os membros tanto quanto possível. Prazer em conhecê-lo, lindo opa. Felizmente, Victoria interveio ativamente. Ela piscou para Yon-Woo. Mesmo que ela não pudesse ver, era natural que ela pudesse ver perfeitamente à sua frente. Um leve aroma mentolado flutuava no vento. Era um perfume que faria o coração da maioria dos homens bater mais forte. Mas Khan fez uma careta como se não gostasse. O que você quer dizer com ele é bonito? Ele está usando uma máscara. E você sabe a diferença de idade entre você e... Khan rolou colina abaixo após ser atingido por uma bola de fogo. Rojo, gosto de tudo em você, exceto da sua boca. Entendido? Victoria sorriu revelando seus caninos. Os restos da runa ao seu redor se dissiparam. Os olhos de Yon-Woo brilharam novamente ao ver isso. Desta vez também, ele não foi capaz de sentir a magia sendo ativada. No momento em que a runa desapareceu, ela se tornou mágica e espancou Khan. Ela prepara sua runa com antecedência e a usa quando precisa? Yon-Woo olhou para a pulseira enrolada no braço direito de Victoria. Havia pequenas letras rúnicas embaladas nele.
Quando ela convocou a bola de fogo, ela tocou a pulseira com o dedo. Então, uma carta na pulseira desapareceu e ativou a magia. Parecia ser um artefato que os mágicos usavam para preparar magia com antecedência. Sim, Victoria é conhecida por ser tão hábil em fazer artefatos quanto em usar magia rúnica. Pelo que ouviu, Victoria foi uma das 5 melhores mágicas junto com Enova. Ela usa o Memorize para armazená-los e quando precisa. Parece bom para eu usar também. Toda vez que lutava, ele sentia que a luta não deveria ser focada no uso de habilidades ou força física. Frequentemente, ele sentia necessidade de magia. Foi um desperdício usar o circuito mágico apenas para o seu Mugong também. No entanto, ele já estava ocupado o suficiente, concentrando-se em seu Mugong, e nem sequer pensou em tocar magia. Mas se ele o guardasse de antemão, parecia que seria uma grande ajuda para Mugong também. Eu precisava estudar sobre magia mecânica também. E quer seja a pedra filosofal do relógio de bolso, preciso de mais conhecimento para consertá-los. Então ele pensou que seria capaz de aprender alguma coisa se a observasse. UNG. Opa lindo. Gosto que você seja curioso. Mas fico envergonhado por continuar me olhando desse jeito. Yon-Woo recuou em estado de choque quando Victoria apareceu de repente bem na frente de seu nariz. Victoria estava sorrindo sedutoramente onde Yon-Woo estava. Ela piscou novamente. Yon-Woo sentiu arrepios nas costas. Ela me leu. Ele concentrou sua consciência para ver a magia rúnica. Mas ela percebeu. Bem, considerando o nível dela, provavelmente seria mais estranho se ela não percebesse. Mas o que o fez estremecer mais foi o fato de ela ter se aproximado dele sem que ele percebesse. Outra runa estava desaparecendo ao lado dela. Piscar. Foi a magia que permitiu teletransportar distâncias curtas. Mesmo com sua percepção extrasensorial aberta, ela evitou. A magia era assustadora nesse aspecto. Você não poderia prever isso. Só havia uma maneira de evitá-lo. Estava se livrando do mago rapidamente. Mas ver Victoria provavelmente não seria fácil. A energia ao seu redor provavelmente eram mecanismos de defesa que ela criou. O problema era que, além de Khan, ele era a pessoa mais fraca dos 5 Sadu. Esta era uma caverna de feras. Só havia uma coisa boa nisso. Como era aqui que as feras ficavam, era um lugar muito melhor para treinar. Yon-Woo estava planejando treinar sua espada em aqui. Mas antes disso, ele precisava causar uma boa impressão nos inquilinos antes dele. Uma palavra entre duas que lhe dissessem poderia ser de grande ajuda. Desculpe, foi a primeira vez que vi magia rúnica. Victoria riu levemente. HNG, se for esse o caso. Mesmo assim, tenha cuidado no futuro. Todos aqui são realmente egoístas, então eles são sensíveis ao fato de os outros os observarem. Mas acho que você está interessado em magia rúnica. Sim, um pouco. Então devo te ensinar? Seus olhos se arregalaram porque ele não esperava que ela dissesse isso tão facilmente. O que ela estava planejando? Yon-Woo sabia que não havia coisas de graça no mundo. Ele suspeitava dela. Ao ler seus pensamentos, ela sorriu como se lhe dissesse para não se preocupar. Claro, não de graça. Há apenas uma condição. O que é? Eu realmente não posso dizer isso aqui. Os olhos de Victoria brilharam. Ela parecia uma cobra olhando para sua presa. Você quer comer ramen na minha casa e conversar sobre algumas coisas? TN. Convidar alguém para comer ramen na sua casa é o equivalente a convidar alguém para Netflix e relaxar.